Esse rapaz que você mencionou, que faz as lives no Omegle e entra em contato com o pessoal em Israel, é curioso que sempre que as pessoas veem ele, uma das primeiras frases é Free Israel. E aí ele fala... Free from what? From what? Né? Free from what, né? E a grande parada é essa, né? A gente entender de como esse discurso ele vai ser trazido de tal maneira que massivamente dentro daquele território, onde essas pessoas são levadas ao exército compulsoriamente, essa ideia de uma perseguição histórica ao povo judeu ela é trazida de maneira abrangente. E aí isso se materializa de maneira bastante interessante quando a gente percebe, né, todo o conflito Israel-Irã, quando o Netanyahu ele vai para a televisão e ele vai discursar na direção de por que é necessário fazer isso e diz que isso é uma resposta para que não haja um holocausto em Israel promovido pelo Irã, né? Também tá de boa, né? Melhor, um holocausto nuclear são as palavras que ele usa, né? Por isso é que ele atacou as bases nucleares do Irã naquele contexto. Ou seja, poderia ter provocado um holocausto nuclear ele com o degenerado do Donald Trump. Pois é. Só que a grande questão é justamente essa, a gente entender como o Netanyahu ele se utiliza como aparato histórico e ideológico o que aconteceu com o povo judeu na Europa. Instrumentaliza a própria instrumentaliza esse discurso para o hoje, trazendo isso para uma outra perspectiva e dizendo, olha só, nós atacamos para se defender de um holocausto. Com apoio da Alemanha, dos campos de concentração, nós estamos atacando o Irã, que nunca matou judeus. Pois é. Agora, isso só funciona porque existe a Rede Globo de televisão nesta cidade maravilhosa, porque existem os CNPJs de Cristo e porque existe a grana estadunidense. Os Estados Unidos financiam diretamente Israel desde 1959. Patrocinam Israel politicamente, ideologicamente, mas a partir de 56, e por isso que transita para 59, com a Guerra do Suez, contra o Egito nacionalista do Gamal Nasser, que nacionaliza o Canal do Suez, daí a França e a Inglaterra, que eram donos da SA que administrava colonialmente o Canal do Suez, com o apoio de Israel atacam. Daquele momento em diante, os Estados Unidos assumem aquilo ali, com a União Soviética dizem quem que vai continuar mandando por ali, ou seja, desaparece Inglaterra e França, e a partir daquele momento de 59 em diante passa a ter uma ajuda anual dos Estados Unidos. De lá para cá, ela foi de 259 bilhões de dólares atualizada. Esse de lá para cá é para a conta que nós fizemos no ano passado, quando completou um ano do genocídio. A conta para o genocídio exatamente de um ano foi de 25 bilhões de dólares. 10% de tudo que os Estados Unidos deram de esmola para Israel diretamente, de 59 até aquela data, que tinha sido 250 bilhões. 10% só para o extermínio em curso, naquele momento. E a conta que nós fizemos por palestino abatido naquele momento deu, em reais, 2,5 milhões de reais por palestino abatido, do Tesouro estadunidense. E esses 250 bilhões de dólares, 250 bilhões de dólares investidos diretamente de 59 até a data do 1 ano do genocídio, outubro do ano passado, tinha sido 150 bilhões de dólares, ou seja, 150% a mais, do dinheiro que verdadeiramente os Estados Unidos aplicaram na reconstrução da Europa no chamado Plano Marshall. Veja, gastaram 150% mais do que o Plano Marshall para destruir o povo palestino. Então Israel, essa coisa toda, vive disso. Sim. É um bandoleiro que pega dinheiro de vez em quando dos bancos estadunidenses, ou assalta um, para promover esse genocídio. A tecnologia é estadunidense e tudo é estadunidense. Tudo é ocidental. Israel é essa mentira que gente inculta e vulgar engole, evidentemente. Alguns da vernissagem aqui no Brasil, alguns desse mundinho culto e cafona. Né? Então, isso que a gente precisa, na minha opinião, compreender, dissecar. É preciso ridicularizar Israel.
É preciso ridicularizar o Trump. Desmistificar, né? Desmistificar. E o Netanyahu tem que ser apresentado como a lontra que é. Aquilo ali não serve para nada. Aliás, desculpe a lontra, né? Não sei por que eu lontra. Coitada da lontra. É. Mas o Netanyahu não serve para nada. Israel não serve para nada. Essa população que está lá, a população chamada israelense, a judaica israelense, que 82% dela apoia a limpeza étnica na Palestina, foi enganada, sequestrada para participar de um processo social genocidário. Educada para isso. Imagine a Alemanha, durante 77 anos, educada para o nazismo. É isso que acontece em Israel. E para que essas pessoas foram levadas, enganadas, para lá? Porque enquanto rolava o Holocausto e os judeus da Europa podiam fugir, eles não iam para o projeto colonial na Palestina. Somente aqueles que eram levados. Eles iam para os Estados Unidos, iam para a Argentina, e etc. Eles não iam para o projeto colonial. Depois eles são levados. E o que o sionismo fez com esse euro-judeu? Tornou ele habitante do maior gueto da história, autoconstruído. Não que outros não tenham sido, viu? Porque existe um mito de que o gueto é uma imposição. O gueto, por exemplo, de Roma, era de fanáticos que não queriam se comunicar com o resto do mundo e fechavam o portão depois, à noite. Então, o maior gueto da história construído para este cidadão judeu ser o quê? O carcereiro de todo um povo no maior campo de concentração da história, que é a Palestina. Num campo de extermínio. Então você imagine, nós imaginemos aqui, nós como judeus, sendo carcereiros e genocidas. Esta população está caindo em si. Por mais que ela esteja reagindo barbaramente pela doutrinação, ela vai perguntar, mas caramba, eu vou ficar até quando fazendo isso? Imaginemos novamente nós aqui. Nós preferimos ser o Netanyahu chacinando ou estar em Gaza com dignidade lutando? Eu prefiro, francamente, perder meu filho lutando do que matar o filho dela, seu. Isso precisa ser apresentado para as pessoas comuns. E as pessoas comuns, de certo modo, estão vendo isso. Inclusive, eu vou ver agora, espero ver agora, nesses dias, um levantamento muito robusto, que informa, e na opinião pública brasileira, quando o tema é genocídio, não fica nesses 58%. Quando o tema é o genocídio, aí dispara a rejeição ao genocídio. Aí é meteórico, aí explode a planilha de Excel. Tá? E que a esmagadora maioria das pessoas que são vandalizadas injustamente por serem evangélicas, e nós temos que pegar um núcleo duro muito específico de CNPJ de Cristo, que são essa bandidagem, não são as pessoas comuns. Sim. As pessoas comuns não. Essas pessoas comuns rejeitam o genocídio. O apoio sólido a Israel está no extremismo racista da elite brasileira. Essa que esculhambou a vacina, tá aí. E que daí pode ser classificado do jeito que quiser. E não dá para dar o nome da besta quadrada mor no Brasil a este movimento. Sim. Porque este movimento tem outra natureza. A besta mor, que as pessoas colocam B-ismo, não. Essa é uma besta quadrada que está aí presente. Sim. Então, é neste setor que está o núcleo duro de apoio a Israel. E ele não é místico. Ele é bandido. Donos de grandes construtoras, donos de grandes empresas de tecelagem que vivem de trabalho escravo. Por que a moça da Magazine Luiza e outros assinam aquele abaixo-assinado, que era uma carta, contra o Lula apoiar a petição da África do Sul que pedia a investigação do genocídio e que foi admitida em 26 de janeiro do ano passado? Porque eles são donos de PIB. E dono de PIB é o quê? É praticamente dono de uma agência de propaganda e dono do anúncio. Siga o dinheiro. Então é o grande anunciante dizendo, o teu JN, então siga o dinheiro. É essa gente também que de vez em quando diz, olha, vou abrir meu cofre aqui, Lei Rouanet, não vou ser que eu vou pagar mesmo. Vai aqui. E domina o mundo cult. Por isso que você tem um silêncio sepulcral
por exemplo, de escritores importantes. E que está sendo acusado pelos que já arriscaram falar. E demorou muito para artista falar. Hollywood é um absurdo o tempo que demorou para alguém começar a mencionar. Hollywood, mas pelo que a gente fala. Por exemplo. Mas eu gosto de pegar os trópicos. Não, sim. Nós estamos aqui nesses trópicos. Não, eu cito Hollywood em específico porque houve muitos casos em específico de algumas pessoas que se mencionaram, ousaram falar só um Free Palestina e foram demitidos das produções que foram envolvidas. Foram Melissa Barreira foi demitida. Melissa Barreira não é um caso à parte, porque ela ainda é uma figura latina, né? Então, foi demitida da saga Pânico. E assim, muita gente que ou sempre foi Free Palestina, mas simplesmente não se posicionava, porque sabia que dentro dessa indústria não ia ter esse espaço. E seria posto para fora. Principalmente pessoas que eram novas nesse espaço. A Rachel Zegler, por exemplo, a gente já mencionou aqui também. Houve todo o caso agora com o Branca de Neve, né? Que era a Rachel Zegler, Free Palestina, e do outro lado a sionista da Gal Gadot, né? E aí tudo que envolveu esse filme, toda a tragédia que foi esse filme em razão de todas essas questões políticas. Mas, desculpa. Não, eu queria só pontuar isso porque é muito importante para nós, para combater tudo isso, compreender exatamente quem, no jornalismo, né, que as perguntas, quem, quando, como, onde e por quê, né? Então tem que detectar. Sim. Tem que detectar quem por que onde é que está a grana, onde é que está o dinheiro, quem está sequestrando isso tudo, né? Sim. E pegar quem as coisas mais... Quando você pega um cara que apoia Israel, daí você pega esse rapaz aí, o Nicolas, né? Aí você pega a estupidez mundial apoiando. Porque é um problema também de nanismo cerebral. É um problema de amebíase dessa gente. Você não vai ter uma pessoa sofisticada, desde que não esteja implicado com o capital diretamente, é claro, apoiando isso. Você vai pegar essa gente que nunca vai conseguir escrever um bilhete no guardanapo. Porque para você apoiar uma barbaridade dessa, você tem que ser uma pessoa desfuncional. Eu não estou falando das elites. As elites é outra coisa. E a massa manipulada é outra coisa também. Eu estou pegando essa gente que conseguiu um mandato. Quando você pega qualquer um dos filhos do Bolsonaro, isso aqui tem mais cérebro que essa gente. Isso aqui. Esse é um problema deles. Não é apenas um problema de malandragem. Aliás, nunca trabalharam. Não. Ou alguém vai dizer que essa gente trabalhou algum dia? Não há registro no DNA dessa gente de trampo. Nunca trabalharam. Nem o pai, nem os filhos. Esse é um problema também. Claro, eu não vulgarizo que o trabalho dignifica, etc. Mas, velho, quem nunca trabalhou na vida não tem condições de dar alguma coisa para a raça humana. Não tem como. Nós aqui trampamos. Sabe? Não é zerado o nosso DNA de trampo, de labor. Então, esse é um problema.